Caríssimos irmãos, eu sinceramente fico imaginando a cena. Os discípulos todos reunidos. De repente, no meio deles aparece quem? Jesus. É lógico que a princípio, o que vai acontecer? Assustados. Peraí, de onde surgiu? Como que apareceu? A porta está trancada, o que aconteceu? Como é que é? Entende? É normal isso que acontece aqui. Eles ficam, é lógico, é alegria porque o Senhor está ali, mas ao mesmo tempo, peraí, mas como que ele está aqui se ele morreu? Mas o corpo dele também já não estava mais lá? O que aconteceu? Como é que é esse negócio? E Jesus então, naquilo que eu digo que é a humanidade mais bela de Cristo, olha para eles e diz: a paz esteja convosco. A paz, irmãos. Porque a presença de Cristo vem nos trazer primeiramente a paz. Experimentar a Cristo em nosso meio é experimentar a paz. E o que significa a paz? A paz significa isenção de problemas, de sofrimentos, de perseguição? Não. Como que eu posso então experimentar a paz frente a tudo isso que estamos vivendo? Os discípulos pensam. Porque é isso que nos dá a certeza da ressurreição, a paz. E Jesus então, vendo que eles estavam ali incrédulos ou até mesmo estupefatos por toda essa situação, ele diz: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo, toca em mim. Eu fico tão impressionado com esta forma de Jesus de se fazer perto de nós, dizendo: toca. Muitas vezes eu vejo pessoas que vão criando um certo escrúpulo, um certo medo, e muitas vezes entra um engano tão grande de uma coisa chamada mérito, que nós vamos sendo enganados e nos tirando da presença de Cristo. E Cristo, ao contrário, ele fala: toca, se aproxima, pega, experimenta. E os discípulos então fazem esta experiência, mas ainda assim eu acho fantástico, porque aqui ele vai dizer: um fantasma não tem carne nem ossos, mas como estáis vendo, eu tenho. Isso é ressurreição. A ressurreição não é um reencarnacionismo, não é um espiritismo. A ressurreição é concreta. Não é um espírito que vaga ali no meio deles, não. É o corpo. É este corpo glorioso que está ali na presença deles. Tanto que Jesus então mostra, e ali eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. E então Jesus diz a frase que eu mais me identifico, que eu acho fantástica. Jesus chega para eles e diz: tendes alguma coisa para comer? Eu me sinto sinceramente assim tão próximo de Cristo, porque Cristo é esse, se faz íntimo, quer comer. Nós pensamos, é um sinal tão bobo. Não é não, é verdade. Porque Jesus ali está falando: aqui ó, eu estou vivo, o meu corpo é de verdade. E eles se
aproxima, e aí então os discípulos experimentam entrar. Quando entra nessa naturalidade de Cristo, os discípulos então ali comem com Cristo, se alegram, entram na alegria, entram nesta alegria de encontrar-se com Cristo. Porque, irmãos, isto é a Páscoa, é nos encontrarmos com alegria, com alegria. Talvez nós estejamos, não sei como você está aqui hoje, mas talvez muitos estejam tristes, sem esperança, olhando para a sua vida, viu que já caiu no pecado, que já pecou, que não tem jeito, e começa a se retirar da presença de Deus. Começa a olhar para si sem esperança, sem alegria. Começa a olhar para a história novamente, aos enganos. Vemos na primeira leitura, lembram? Ontem, os discípulos de Emaús, que tinham feito a experiência com Cristo, na primeira leitura, Pedro, que tinha curado ali um paralítico, e o paralítico, é lógico, tendo essa experiência de cura, ele começa a seguir a Pedro. Essa é a primeira leitura de hoje. Esse paralítico então começa a seguir a Pedro, e ele então, andando com Pedro, as pessoas atrás desse paralítico, porque é lógico, o paralítico voltou a andar. Quem é esse? Pedro? E então as pessoas, as multidões começam a seguir, e Pedro ali diz para eles, onde está aqui? Primeira leitura: Israelitas, por que vós espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com o nosso próprio poder ou piedade? É o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Pedro aqui faz referência ao Deus da antiga aliança, dizendo àqueles homens: vós o entregastes, porque este Deus glorificou o seu servo Jesus. E o que vocês fizeram? E aqui diz: o entregaram, o rejeitaram diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo e pedistes a libertação para um assassino, Barrabás. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que deveria, anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. E então Pedro diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Por que, irmão, hoje podemos nos alegrar? Porque mesmo se hoje talvez você esteja aí no pecado, no engano, pois hoje a palavra vem ao teu encontro que diz: convertei-vos, arrependei-vos e volte para o Senhor, porque Ele é este que nos dá misericórdia, que não esquece de nós, que não foi que morreu, não, ressuscitou, e quer que todos nós experimentemos esta ressurreição. Esta é a experiência da Páscoa. Não é desistir, não é olhar para você, é olhar para Cristo. Por isso, talvez a nossa tentação maior é essa: olharmos para nós, para as nossas incapacidades, vermos a nossa humanidade, e assim como muitos fizeram, se afastaram de Cristo. Cristo, ao contrário, hoje vem ao teu encontro, te quer perto dele, quer que você toque ele. Mas, irmãos, relembro a experiência daquela mulher que estava há quantos anos sem poder ali estar em público, porque sofria de um fluxo de sangue. E esta mulher fez um toque a Cristo. Por isso chama atenção ao toque, porque o toque
não é somente um tocar, mas é uma experiência de intimidade, de acreditar e de poder ver que em Cristo a tua vida tem a salvação, que em Cristo os teus pecados estão perdoados, que em Cristo você experimenta a vida e a vida eterna. Por isso, como Jesus aqui falou aos discípulos, que também hoje, de verdade, possamos ser exortados por isso, porque fala, por que estáis preocupados? E por que tendes dúvida no coração? O que está no nosso coração causando preocupação? O que tem nos colocado a dúvida? Hoje, de verdade, você acredita neste Cristo, nesta ressurreição? Ou está aí no teu coração duvidando? Mas será que Deus me ama? Mas será que Deus me perdoa? Como sendo você o centro da ação de Deus, no sentido do perdão, em que se você não faz, Ele não te perdoa? Ao contrário. O perdão de Deus é um perdão gratuito, sem exigência. Sabe por que nós não começamos a viver de verdade essa palavra? Porque duvidamos, porque estamos aí cheios de preocupação, nos tirando da graça de Deus? Por quê? Porque estamos achando ainda que a nossa relação está baseada nos nossos esforços. E a tua e a minha relação com Deus não está baseada em mim mesmo. Está baseada em Deus. Está alicerçada em Deus. Se dependesse de mim, ao contrário. Mas esta é a graça, esta é a alegria da Páscoa, é saber que não dependeu de mim. E não foi porque eu fiz algo, ao contrário, o amor de Deus é gratuito. Temos claro isso? Temos claro que o amor de Deus é gratuito? Que o amor de Deus não exige? Então, que de verdade façamos a experiência deste amor e deixemos de exigir do outro, cobrar do outro. Aprendamos de Cristo, aprendamos do seu coração, que é manso e humilde, que vai ao encontro daquele talvez que está mais débil, mas se encontra, porque o Senhor é este, independentemente de como estamos, do que temos feito, o Senhor não desiste de nós, não desiste. Quero fazer este encontro pessoal, este encontro da ressurreição. E nós entremos de verdade nesta alegria de saber e de poder agradecer. Que esta Eucaristia seja este sinal de agradecimento nosso a Cristo. Porque a maior ação de graças que nós podemos fazer não é você ficar 3 horas de joelho, de você caminhar não sei quantos quilômetros, não. A maior ação de graças que eu e você podemos fazer a Cristo é celebrar esta Eucaristia. É celebrar esta Eucaristia e elevar ao Senhor este sacrifício, um sacrifício que nos liberta, que nos leva à alegria, não à tristeza, à alegria. A alegria. Isto é o mais importante, irmãos. A alegria. A Páscoa é a alegria. Então, não deixemos que a tristeza entre no nosso coração, que a dúvida entre no nosso coração, mas olhemos para Cristo, olhemos para o Círio, que esta luz que aqui ilumina, isto é Cristo na nossa vida, aquele que ilumina, aquele que dá sentido, aquele que nos mostra a vontade de Deus e o caminho para a vida eterna.